Graça e paz, queridos. Gostaria de agradecer a SAF, ao qual eu tenho tido o privilégio nos últimos anos de ser o conselheiro, e este é o terceiro ano consecutivo ao qual as irmãs me escolhem para estar à frente trazendo a palavra de Deus. Isso traz bastante alegria ao meu coração, mas também uma grande responsabilidade. Então, convido os irmãos nesta noite para que abramos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10, nos versos 32 ao 39. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versos 32 ao 39. E eu convido os irmãos para que nós leiamos juntos o texto, a partir do 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Curvemos nossas cabeças e oremos. Ó Senhor, chegamos no momento, ó Pai, mais sublime deste culto, ó Senhor, que és o momento onde nós vamos estudar, ouvir a Tua palavra, ó Pai. Te rogamos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito confirme as nossas orações e usa-nos, Senhor, nesta noite como instrumento nas Tuas mãos. Conceda-nos, Senhor, facilidade para expormos a Tua palavra, e esta mesma facilidade os irmãos encontrem ao ouvi-la, ó Pai, para que sejamos poderosamente impactados por ela nesta noite, ó Senhor. No nome de Jesus, amém. O tema que nós escolhemos para esta noite, extraímos do verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Somos da fé. Queridos, o escritor aos Hebreus, ao destinar esta carta, primeiramente devemos perguntar: quem eram os destinatários da carta? Bom, não eram judeus não cristãos, mas sim judeus convertidos. Qual o contexto que estes judeus convertidos viviam? Eram judeus que estavam enfrentando diversos desafios, muitas perseguições, como a pressão social, e a tentação de retornar às práticas judaicas anteriores à sua conversão. E havia uma necessidade de compreensão da plenitude e da suficiência da obra de Cristo, em contraste com o sistema sacrificial e sacerdotal do judaísmo. E então nós também podemos perguntar qual ou quais os propósitos da carta. O autor da carta, quando nós a lemos,
nós encontramos de maneira bem clara que ele quis demonstrar a superioridade de Jesus Cristo e da nova aliança em relação à antiga aliança, com os seus sacerdotes, sacrifícios e também com os seus rituais. O objetivo, queridos, era encorajar aqueles cristãos a permanecerem, a perseverarem na fé em Cristo, mostrando que Cristo é o cumprimento de todas as promessas e instituições do Antigo Testamento e que não há necessidade alguma e que não havia necessidade alguma de voltarem às coisas antigas, voltarem ao antigo sistema. Se nós pudéssemos resumir num verbete a carta aos Hebreus, nós poderíamos resumi-la numa palavra: melhor. Jesus é melhor que os profetas, Jesus é melhor que os anjos, Jesus é melhor que Moisés, Jesus é melhor que Arão, Jesus é melhor que os sacerdotes. Jesus ofereceu o melhor sacrifício e firmou a melhor aliança. Jesus é o sumo sacerdote que, depois de morrer por nós, foi exaltado às alturas, está à destra de Deus e intercede por nós. Por isso, abandonar, deixar o cristianismo para a volta ao judaísmo é como dar marcha ré. É retroceder, como nós lemos no versículo final do texto, é voltar à sombra. Retroceder é deixar a Cristo, é abandonar a fé, é fechar a porta da graça. E como o texto diz, é perdição. E aí então o escritor aos Hebreus traz-nos um solene encorajamento. Nós podemos observar que no texto, assim como numa trombeta ressoando, o autor fala acerca dos perigos da apostasia. Contrastando com isso, traz um grande encorajamento ao povo de Deus, mostrando que enquanto o povo caminha nesse mundo, não somente o povo daquela época, assim como nós, temos provas e que devemos manter, queridos, os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, porque a nossa recompensa é certa. E então nós podemos observar no verso 32 do texto que nós lemos: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. O autor aos Hebreus convida-nos, assim como convidou aqueles leitores, para que nós olhemos para trás, para que nós recordemos quem éramos antes de Cristo e quem somos agora em Cristo. O Evangelho trouxe luz, a luz da salvação. Jesus é a luz do mundo que veio para que iluminasse todo homem. Mas olhem bem, queridos, assim como Jesus, que é a luz do mundo e que veio, e assim como o Evangelho da luz trouxe luz em nossas vidas, juntamente com Cristo, juntamente com a nossa nova vida, vieram também as provas, as lutas e não pouco sofrimento. Se nós observarmos lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no corpo daquele texto, conforme Lucas, nós observamos diversas perseguições entre os cristãos. A perseguição que se seguiu logo após o martírio de Estevão, a perseguição por ocasião da morte de Tiago, a perseguição por conta da prisão de Pedro, a expulsão dos judeus de Roma, e mais tarde, queridos, naquele terrível acontecimento quando Nero tocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Os cristãos, diante de tamanha perseguição, neste exato momento, foram oprimidos, mas se os irmãos observarem na história e à luz do texto, observarão que os cristãos não foram apenas perseguidos e oprimidos. Eles foram mortos, crucificados, queimados vivos, lançados às feras. Aquele monumento que é uma das maravilhas do mundo, que encontra-se em Roma, o Coliseu, está lá, relatando a história antiga até os dias de hoje. Ser cristão, queridos, não nos deixa imunes às lutas, aos sofrimentos, às provações. Não.
Antes de Cristo, eu e vocês estávamos mergulhados nas trevas. Nós éramos prisioneiros daquele que é o rei das trevas, o inimigo de nossas almas. Mas agora em Cristo Jesus, o nosso maior inimigo, o inimigo declarado, ele apresenta-se como um leão, feroz, rugindo, procurando nos devorar. E aí então nós passamos para o segundo versículo, 33 do capítulo 10. Ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O autor aos Hebreus relembra aqueles irmãos como eles foram expostos em espetáculo, de vergonha, como também de muita tribulação. Aqueles cristãos, queridos, foram maltratados publicamente, como naquele Coliseu romano. Apesar daquelas duras circunstâncias, é interessante que o autor diz que muitos deles, ainda que passando por lutas e provações, eles tiveram cuidado com os outros irmãos que também estavam passando pelas mesmas provas. Atitudes de fé. E a vida cristã, ela nunca foi dita que seria indolor. A palavra de Deus diz-nos que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o próprio Cristo, lá em Mateus, no Sermão do Monte, diz que bem-aventurados sois quando forem perseguidos por minha causa. Portanto, é em meio a lutas e sofrimentos que eu e vocês, que os cristãos de todas as épocas, tiveram seus caráteres, como nós temos nosso caráter cristão, forjados à imagem de Cristo, através de lutas, tribulações, sofrimentos. E o próximo versículo 34 diz-nos, conforme o texto que nós lemos e vamos repetir, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Mesmo em meio às lutas e tribulações, os cristãos hebreus se compadeceram dos outros cristãos que foram presos por sua fé. Mesmo diante de tamanha perseguição, tendo saqueado todos os seus bens, tendo perdido todas as suas propriedades, muitas delas confiscadas pelo império, sofrendo dura perseguição, notem bem vocês, eles não perderam a alegria da salvação. Por quê? O texto mostra-nos que eles sabiam muito bem que eles possuíam um patrimônio muito superior, mais durável, eterno, que aqueles bens que eles tinham perdidos naquele momento, que tinham sido espoliados. Portanto, queridos, a fé cristã, ela está muito longe de apresentar a nós a prosperidade material. Muito pelo contrário. A vida cristã muitas vezes pode levar-nos à perda dos nossos bens. A perda muitas vezes de pessoas que nós amamos. A perda muitas vezes de algum cargo, de algum emprego, de alguma condição. Tantas coisas podem acontecer conosco. Mas o nosso tesouro não está aqui na terra. Nosso tesouro é um tesouro durável, eterno. Ele está no céu. A nossa pátria não é aqui na terra. A nossa pátria não está aqui. Mesmo que eu e vocês venhamos a perder tudo, mesmo que nós venhamos a perder tudo na terra, nós temos uma herança imarcessível no céu. Então nós nos lembramos daquele hino de Lutero, Castelo Forte, quando ele diz na última estrofe: nós sabemos com certeza que nada nos assustará, porque nós temos Cristo por nossa defesa. E então, se nós temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E aí o verso 35 mostra-nos: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O sofrimento pode levar muitos a abandonar a sua fé, abandonar a sua confiança em Deus. Pode ser que eu e vocês, algum dia, diante de alguma tribulação, de uma luta que nós achávamos que nós não poderíamos suportá-la, ou algum inimigo que nós achávamos que não poderíamos vencê-lo,
ou uma situação que de tão avassaladora recaiu sobre nós, e nós nos prostramos e pôde recair sobre nós uma fé tão pequena, vacilante, claudicante, e que pudemos ter pensado um dia que não estava valendo a pena, que isso não tenha acontecido na minha vida e nem na vida dos irmãos, que tenha sido o contrário, que nenhum sofrimento possa ter levado a cada um de nós a abandonarmos a confiança que nós temos em Deus. E aí o autor aos Hebreus exorta aqueles cristãos a permanecerem firmes na fé, apesar das provações. E aí então, no capítulo subsequente, no seu verso 6 do capítulo 11, o autor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os crentes enfrentaram, queridos, assim como eu e vocês, diversas provas. Ou será que somente eu aqui nesta noite passo ou passei por provas na minha vida? Acredito que cada um dos irmãos, se não está passando, já passou. Mas em momento algum nós deveríamos abandonar ou fraquejar na nossa fé. Nas provas, a ordem divina é clara: não abandoneis a vossa confiança. É isso que o verso 35 está dizendo. E o Senhor Jesus foi enfático quando ele disse à igreja lá de Esmirna, se os irmãos lembram, dentro das 7 cartas, às 7 igrejas, a Esmirna, o Senhor da igreja disse: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Perseverança, fidelidade, confiança, até o fim, até a morte. Em quinto lugar, queridos irmãos, no verso 36, nós lemos assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A salvação, queridos, ela nunca foi por obras, por méritos, como nós já bem sabemos. Mas ela também não é dada para aqueles que retrocedem na fé. Aqueles que retrocedem nunca tiveram a genuína fé, a verdadeira fé. Mas sim, há aqueles que perseveram até o fim. A perseverança é uma necessidade vital para o povo de Deus. E aí então, no verso 37, o texto diz-nos: porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aos leitores da carta, aos ouvintes da carta, eles foram convidados a olharem para trás, lá no verso 32, no primeiro verso que nós lemos. Lembra, os irmãos? Ao qual nós acabamos de citar. Olhemos para trás, para que nós vejamos a nossa antiga vida. E agora olhemos para a nossa vida em Cristo Jesus. E agora então, nós somos convidados para olharmos para a frente. O texto diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Agora é o momento de olharmos para a frente, a fim de aguardarmos a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Quando Ele virá? Eu não sei. Tenho certeza que nenhum dos irmãos também sabe. Mas nós sabemos que Ele virá. Assim como Ele veio a primeira vez, nós temos a plena convicção de que Ele virá segunda vez. E quando será? Em breve. Em breve Ele virá. E não é assim que nós cantamos? Breve virá. A segunda vinda de Jesus Cristo será um evento global, será visível e será glorioso. Em contraste com a sua primeira vinda, Ele veio como um servo humilde, desta vez Ele virá com grande poder e muita glória. E Ele retornará fisicamente, assim como Ele disse lá em Atos: assim como me viste subir, é assim que eu voltarei. Da mesma forma que Ele foi assunto ao céu, Ele voltará com o seu corpo glorificado. E sua vinda será repentina, será inesperada. Mas Ele virá. E as Escrituras indicam que Ele virá nas nuvens, como já dissemos, com poder e grande glória, acompanhado dos exércitos celestiais, ao som da última trombeta. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá, desde o Oriente até o Ocidente, revelando a majestade e a soberania que Ele possui sobre tudo e sobre todos, trazendo consigo o nosso galardão.
conforme Pedro. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Já no próximo versículo, verso 30, nos próximos versículos, melhor dizendo, 38 e 39, nós lemos novamente: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. O justo, queridos, não vive pelas circunstâncias, não vive pelo que vê, não vive pelo que sente, ele vive pela fé. Os cristãos não voltam atrás, não retrocedem, perseveram até o fim, independente das circunstâncias, independente das lutas e dos sofrimentos, independente das provas e das aflições, independente das perseguições, independente até mesmo da morte. E o autor aos Hebreus destaca aqui esses dois grupos, essas duas classes de pessoas, aqueles que retrocedem e aqueles que creem. O primeiro grupo é o grupo que perece. O próprio texto diz: não somos daqueles que retrocedem, porque estes retrocedem para a perdição. Somos do grupo da fé, para a conservação da alma. E aí, então nós nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo. Por isso, diante de todas as coisas, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando para as coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e passageiras, e as que não se veem são duradouras e eternas. Nos lembramos também das palavras de Jesus, quando ele anunciou o princípio das dores. Depois de ele elencar diversas situações que, de acordo com suas palavras, seriam o princípio das dores. Então ele diz aos seus discípulos que diante de tantas coisas eles também seriam atribulados, seriam até mortos, seriam odiados por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, disse Jesus, muito hão de se escandalizar, trairão uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e se multiplicará a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E não de todos, dos cristãos não. Os cristãos são aqueles que perseverarão até o fim. E aí o texto, nas palavras de Jesus, é isso mesmo, querido. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí então, no segundo ponto desta meditação, nós vamos ver a fé que não retrocede. O autor aos Hebreus tinha acabado de dizer àqueles crentes que aqueles que retrocedem o fazem para a perdição, mas que nós, que os cristãos, que os salvos, não, nós não retrocedemos. Muito pelo contrário, nós avançamos e perseveramos, conservando a nossa alma. E aí então, olha, queridos, que texto impactante. É o texto posterior a este texto do capítulo 10, que quando ele se encerra, então inicia-se o capítulo 11. E aí então no capítulo 11 nós encontramos uma retrospectiva histórica do povo de Israel, desde o primórdio dos seus dias, até os dias do autor da carta aos Hebreus. E lá em Hebreus capítulo 11 nós conhecemos lá os heróis da fé. Lá ele ilustra todos aqueles heróis da fé, e a continuidade entre os cristãos hebreus, e que chegou até nós nos dias de hoje. Tantas proezas são vistas naquele corpo escrito ali. E então, esse capítulo 11, podemos dizer que é um dos textos mais impactantes, mais grandiosos, mais profundos da palavra de Deus. Porque lá
encontram-se não somente os heróis, homens e mulheres, mas também os mártires, que pavimentaram a história, e a história que chegou até esse momento, até o hoje. E ao registrar os heróis e os mártires, o autor aos Hebreus certamente tinha uma intenção. E a intenção, como nós dissemos anteriormente, era encorajar aqueles cristãos que estavam vivendo sobre dura perseguição, para encorajar a seus leitores a permanecerem firmes na fé, independente das circunstâncias, a despeito das perseguições, mas também dar a eles um profundo e poderoso relato da história do povo de Deus ao longo dos séculos. E aí então nós podemos ver essa famosa exposição de homens e mulheres fiéis do Antigo Testamento, que viveram pela fé, sendo projetada por aquilo que eles não viam, por aquilo que eles não tinham recebido ainda, mas por aquilo que eles tinham fé, naquilo que eles criam. Uma fé que permitiam eles enxergarem o futuro. E essa visão ela ia sendo alimentada dia após dia pelas promessas de Deus. E o próprio Deus declarou que eles foram justificados tão somente pela fé. Então agora, queridos, é hora de nós fazermos de conta que nós estamos dentro de um salão. E nesse salão nós vamos observar todos os quadros nessa galeria dos heróis da fé. Nessa galeria onde tem também os mártires da fé. Quadro com os mais famosos heróis da fé. E quem são esses heróis da fé? São todos aqueles que demonstraram uma fé genuína, queridos. Uma fé genuína em Deus e em suas promessas. E como dissemos anteriormente, nessa galeria, composta por muitas pessoas, homens e mulheres. E os primeiros heróis da fé, no texto do capítulo 11, nós encontramos tão logo Abel. O primeiro filho de Adão e Eva, juntamente com Caim. E ele abre aqui a galeria da fé. O texto diz que pela fé ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que o seu irmão. E teve a aprovação divina. Nós observamos que pela fé, Abel foi a primeira pessoa na palavra de Deus, nas Escrituras, apontada como o justo que viveu pela fé. Outro herói da fé, Enoque, que pela fé obteve testemunho de ter agradado a Deus de forma que não morreu e foi trasladado. Ele não conheceu a morte. Noé andou com Deus. Pela fé. Pela fé, Noé construiu uma arca e sobreviveu ao dilúvio juntamente com sua família. Noé, um herdeiro da justiça, que vem tão somente pela fé. E aí então, após esse período, nós iniciamos o período da fé dentro dos patriarcas. E aí então quem abre é Abraão, o grande patriarca do povo de Israel. Um exemplo notável, queridos, de uma genuína fé no Senhor. Creu verdadeiramente nas promessas de Deus. Abraão creu que teria um descendente. Creu que, apesar de sua idade avançada e da esterilidade de sua esposa, também já avançada em idade, seria pai de numerosa nação. Então, quando o seu filho nasceu, e depois de um tempo Deus o provou e pediu o seu filho, ele levou o seu filho em sacrifício. Sua fé era tão inabalável, que ele fez tudo aquilo que Deus havia dito, e estava prestes a imolar o seu filho. Mas ele tinha tamanha fé, que ele tinha convicção que se ele fulminasse seu filho ali naquele momento, com o cutelo em mãos, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Sara, sua mulher, esposa, estéril, avançada em idades, também pela fé, aos seus 90 anos de idade, recebeu a oportunidade de ser mãe. Pela fé ela creu. E então, temos agora Isaque, filho de Abraão,
e de Sara, o filho da promessa. Pela fé ele abençoou os seus filhos acerca das coisas que haveriam de vir. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. O escritor aos Hebreus destaca que foi pela fé que ele abençoou os seus filhos, dizendo que o menor seria maior, que o menor seria maior, mais proeminente que o mais velho. José, filho de Jacó, tornou-se governador do Egito, mas antes de morrer fez menção do êxodo do seu povo lá no Egito, pela fé. José deu ordens para que os seus restos mortais fossem tirados do Egito e levados para a terra prometida. Ele tinha fé que a terra seria entregue ao povo de Israel, e lá ele queria colocar os seus ossos pela fé. E os heróis da fé da nação de Israel começam então com Moisés, o grande legislador de Israel, escolhido por Deus para liderar o povo durante todo o êxodo. Nós vemos através de sua fé, sua imensa coragem, começando pelo fato de ele abdicar-se de permanecer no Egito e desfrutar de todo aquele tesouro que existia lá. Ele não quis os prazeres transitórios do pecado, muito pelo contrário, ele preferiu ser maltratado junto ao povo, o povo de Israel, o povo de Deus. Pela fé ele celebrou a Páscoa, pela fé ele atravessou o Mar Vermelho junto ao povo de Israel. E aí então aparece aqui mais uma mulher, Raabe, uma prostituta, uma meretriz, cananita que vivia em Jericó. Ela não pereceu juntamente com todo o seu povo, pois ela demonstrou uma fé em Deus, uma lealdade no Senhor. Ela protegeu os espias israelitas. Ela, pela fé, foi justificada e se tornou parte do povo de Deus e ancestral na genealogia do Senhor Jesus. E então, depois de Raabe, o escritor bíblico, então, faz uma série de nomes que desempenharam papéis muito importantes no período entre os juízes e a monarquia de Israel. E ele então diz no verso 32 do capítulo 11, o que mais eu direi? Me faltará tempo necessário para referir-me a respeito de tantos como Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Outras tantas mulheres, heróis da fé. Muitas outras pessoas foram citadas na galeria da fé, embora de forma anônima, sem terem seus nomes citados. Mas nós podemos observar no texto subsequente, que ele diz, os quais por meio da fé, muitos subjugaram reinos. Lembramos-nos de Josué. Praticaram a justiça, Jó. Obtiveram promessas, Ana, mãe de Samuel, uma mulher estéril, se tornou mãe de filhos. Fecharam a boca de leões. Sansão e Davi mataram leões. Mas Daniel foi aquele que estava dentro da cova e os leões tiveram suas bocas fechadas. Extinguiram o fogo da violência. Sadraque, Mesaque e Abednego escaparam ao fio da espada, Eliseu e Elias. Da fraqueza tiraram força, Sansão. Fizeram-se poderosos em guerras, Ezequias. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros, Gideão. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, a viúva de Sarepta. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos e açoites, e sim, até de algemas e prisões. O texto continua dizendo-nos que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, mas viveram pela fé. Viveram pela fé, pela certeza das promessas de Deus. E dos versos 35 a 40, queridos, que nós acabamos de ler, se nós fôssemos o autor aos Hebreus, certamente nós pensaríamos, quem são estes que passaram por tudo isso? Certamente nós pensaríamos, foi João Batista que teve a sua cabeça decapitada e posto numa bandeja
por Herodes Antipas. Foi Paulo, o apóstolo Paulo, perseguido tamanhamente, e nós conhecemos o relato. Ou quase todos os apóstolos, dependendo da data a qual a carta foi escrita. Nós bem sabemos que João não, porque ele viveu até quase 100 anos depois de Cristo, estava lá em Pátimos. Mas a maioria dos apóstolos de Jesus encontrou um fim, queridos, martirizados pela fé. Embora a Bíblia não relate a morte de todos, mas temos informações pela história da igreja, pela tradição cristã, pelos historiadores da igreja ao longo da história. Tiago, a Bíblia diz, o filho de Zebedeu, esse sim, foi executado por Herodes Agripa. Pedro, considerado o principal entre eles, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, martirizado em Roma, decapitado por ordem de Nero. Os demais apóstolos, segundo a tradição, agora também enfrentaram martírios brutais. André foi crucificado numa cruz em forma de X. Tomé foi martirizado na Índia, perfurado por uma lança. Filipe foi crucificado em Hierápolis. Bartolomeu foi esfolado vivo e depois decapitado na Armênia. Mateus foi martirizado por uma espada. Não são esses que nós acabamos de ler? Perseguidos, mortos à espada, cerrados ao meio, crucificados. São esses. Judas Tadeu e Simão o Zelote morreram como mártires em diferentes regiões. Foram executados na Pérsia. Essas mortes, queridos, repletas de sacrifício, sublinham a profundidade da convicção e o impacto transformador da mensagem que eles carregavam, sendo fundamentais para a disseminação do cristianismo ao longo da história. E como dissemos, João, o discípulo amado, esse certamente morreu depois da carta aos Hebreus, devido à datação da carta e à datação da sua vida, já lá em Apocalipse. E então nós podemos notar que a galeria dos heróis da fé não é uma lista exaustiva, mas ela é representativa. O próprio autor aos Hebreus reconhece que existem tantos exemplos dos heróis da fé a serem citados, que ele mesmo disse no verso 32, que direi eu mais? Não dá para me citar a todos. Não dá. Mas quando nós vimos esses heróis da fé, essa galeria, nós observamos que todos eles foram citados aqui através de suas qualidades, a maior delas a fé. Mas a Bíblia destaca e deixa bem claro todas as suas fraquezas, todos os seus pecados, todos os seus erros, mencionados sobre cada um deles aqui nessa galeria. Por quê? Porque nenhum deles era perfeito. Porque nenhum deles era capaz de agradar a Deus pelas suas obras ou pelos seus pseudos méritos. Mas todas essas pessoas tiveram algo em comum. Foram declaradas justas pelo próprio Deus. E obtiveram um bom testemunho diante dele. Eles foram pessoas de fé. Por isso que nós dissemos que o título do nosso tema nessa noite, à luz da palavra de Deus, que eu e vocês devemos pertencer a essa família, a esse grupo, a essa classe de pessoas. Somos da fé. Essa justificação, queridos, não está baseada em obra alguma, tão somente na fé. E desta lista da galeria dos heróis da fé, no último ponto, queridos, eu gostaria de falar de uma personagem, Raabe. Quem foi Raabe? Como já dissemos anteriormente, uma meretriz, uma prostituta na cidade de Jericó. Morava no muro de Jericó. E nós vemos o registro lá em Josué, no capítulo 2, dos versos 1 a 22, e Josué 6 também, dos versos 17 até o 25. Raabe hospedou em sua casa, que ficava em cima dos muros de Jericó, aqueles muros intransponíveis, 2 espias enviados por Josué, com a intenção de conhecerem a terra. Então aqueles espias chegaram na sua casa, e lá foram hospedados por ela. E o rei de Jericó ouviu e soube que eles lá estavam. E então foram até a casa de Raabe e exigiram que aquela mulher entregasse os espias. Mas Raabe escondeu aqueles 2 homens sob as canas de linho que estavam secando no seu eirado. E quando os mensageiros do rei
estiveram diante de si. Ela deu uma pista falsa sobre o paradeiro daqueles homens, dizendo: olha, eles foram por aqui, foram para o val de Jaboque, corram atrás deles, quem sabe vocês os alcançam e capturam-nos. E por que Raabe não entregou os espias? Após ela ter despistado os guardas do rei, Raabe então subiu até o local onde eles estavam e foi conversar com eles. E então foi ali, queridos, que Raabe fez uma profissão de fé aos espias, ao Deus dos hebreus. Ela tinha ouvido falar de Deus. Ela tinha ouvido falar das grandes maravilhas que Deus havia feito em prol ao povo de Israel. Ela tinha ouvido de tudo aquilo que Deus, com poderosa mão, fez com o povo e para o povo, tirando-o lá do Egito. Ela tinha ouvido sobre a travessia do Mar Vermelho. Ela tinha ouvido sobre as vitórias poderosas do povo que queriam passar em paz. Mas 2 reis dos amorreus, Seom e Og, não permitiram e foram subjugados pelo poder de Deus. Ela ouviu de Deus, confiou em Deus, creu em Deus e fez essa belíssima profissão de fé, dizendo que ela sabia que Deus havia entregue a terra aos filhos de Israel. E que grande pavor havia tomado no coração do povo ali de Jericó, pois sabiam que o Deus de Israel é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Raabe foi justificada pela fé. Ela suplicou pela sua vida e pela vida dos seus familiares. E eles foram deixados salvos. E algo interessante acontece no relato. Os irmãos vão se lembrar. Num acordo que fizeram com os espias, eles disseram: coloca aí, um fio de cordão escarlata, pendura na janela da sua casa, para que sinalize a sua casa. E todos aqueles que estiverem dentro da sua casa serão poupados. E ela então desceu os espias pelo muro de Jericó, pelas janelas de sua casa, para fora da cidade, e colocou o cordão de escarlata lá. E então, quando o povo de Israel veio para tomar a Jericó, e ruíram as muralhas de Jericó, depois de 7 dias, depois de tocarem as trombetas e de gritarem, os muros ruíram, mas a casa de Raabe permaneceu. Somente ela e sua família tiveram suas vidas poupadas, dentre todos os habitantes daquela cidade. E então Raabe, depois disso, os integrantes da sua família foram inseridos na família de Israel, tornaram-se israelitas naturalizados, casou com Salmão e depois se tornou até da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus. Raabe foi salva pela fé no Cristo que havia de vir. Aquele cordão aponta para isso. Aquele cordão vermelho em sua janela foi um distintivo para que aquela casa fosse poupada. Aquele cordão, quando todos viram aquele cordão vermelho, não atacaram a sua casa. E isso teologicamente aponta para o sangue de Jesus derramado na cruz. O símbolo do sangue do Redentor. O sangue do Cordeiro Pascal, que também protegeu a casa dos israelitas na 10ª praga, quando o anjo vingador viria e passaria sobre todas as casas, o sangue que estava nos umbrais da porta. Portanto, nós podemos observar que é o sangue de Jesus derramado na cruz. Pela fé. Obviamente que é pela graça, mas pelo dom da fé que traz a salvação. Portanto, queridos, para que nós concluamos, que lições nós tiramos desse texto? Nós devemos nos confortar com esta lista de heróis da fé, que mostraram pessoas tão pecadoras quanto nós, mas que tiveram grande fé, e que também nós temos essa mesma grande fé, e que pela fé nós somos justificados. Que também boa parte dessas pessoas da galeria foram pessoas desconhecidas, e a salvação é para todos aqueles que creem. Essas pessoas que pela fé viveram, elas não deram um salto no escuro,
Muito pelo contrário, elas conheciam firmemente a Deus e suas promessas. A fé também nunca nos livrará dos problemas, das angústias, do sofrimento e das adversidades, mas pela fé nós as enfrentaremos. Nós seremos conduzidos pela fé com atitudes e ações e decisões práticas diante de toda e qualquer circunstância. E então nós podemos observar que a vida de Raabe, queridos, contrasta-nos em relação às nossas vidas. Olhamos para trás, ela era pecadora, nós éramos também. Os mesmos pecados que condenava, também nos condenava. Ela um dia ouviu de Deus, nós um dia ouvimos também de Deus. Ela um dia ouviu do Evangelho, nós ouvimos do Evangelho. Pela graça ela foi salva, pela graça nós também fomos salvos. Pelo dom da fé ela foi justificada, pelo dom da fé nós também fomos justificados. Mas aí então nós observamos, eu e vocês agora temos tido a mesma coragem e fé que ela teve, de enfrentar tudo e todos, porque ela enfrentou o seu povo. Ela correu o risco de morte. Ela enfrentou todos os desafios de uma jornada cristã. Ela esteve disposta a pagar o preço que fosse para viver para Deus, para viver com Deus, com atitudes que provaram que ela tinha sido transformada. E então, queridos, para finalizar, gostaria de parabenizar mais uma vez a SAF. 77 anos. Quase 8 décadas. Eu tive o privilégio de ler os primórdios dos livros, que estão nas mãos da Denise, secretária da SAF. E é desafiador ler tudo aquilo desde o princípio. Tão desafiador como emocionante. Ver o nome de tantas irmãs que constituíram-se heroínas da fé num passado remoto. Mas assim, queridas irmãs e queridos irmãos, seus nomes estão arrolados na SAF. O nome dos irmãos estão arrolados, muitas vezes no livro de chamada da igreja. Mas eu gostaria de saber se o meu e o seu nome pode estar arrolado na galeria dos heróis da fé, como heróis e como heroínas. Que os irmãos reflitam. Um dia, assim como Raabe, eu e vocês ouvimos a respeito de Deus. Fomos justificados por Deus tão somente pela fé, por nada que podíamos fazer. Pelo sangue de Jesus, assim como ela foi salva pelo aquele fio de escarlata, justificada pela fé. Pelo sangue de Jesus, eu e vocês fomos lavados e alvejados de todo o nosso pecado. Aquela mulher foi uma mulher de coragem, uma mulher de fé. Vivendo em meio ao povo de Deus, manifestando uma fé genuína e vibrante, expressa em obras. E então esse é o desafio que nós vemos nessa galeria de heróis da fé na vida dessa mulher. Para que eu e vocês tenhamos a mesma fé e a mesma coragem. Que privilégio sermos de Cristo, vivermos para Cristo, sofrermos por Cristo e, se necessário for, morrermos por Cristo. Portanto, se eu e você somos da fé, devemos viver pela fé, na certeza daquilo que nós esperamos, com convicção dos fatos que ainda nós não vemos. Que Deus abençoe a SAF, todas as irmãs, abençoe a nossa igreja, abençoe todos os irmãos que aqui estão. E que sejamos desafiados nessa noite por essa palavra poderosa, impactante, desta galeria de heróis e heroínas da fé, que vieram pavimentando toda a história cristã até os nossos dias. Nós devemos agradecer a Deus porque vivemos num local e num país onde não somos ainda, e queiramos que isso não mude, perseguidos. Mas se os irmãos curiosamente buscarem informações, os irmãos encontrarão as informações onde apontam que 13 pessoas no mundo são mortas por dia, porque não negam a sua fé. Então que nós vivamos com fé, nós que somos da fé, e expressemos em nossas vidas, em nossas obras,
essa fé. Deus abençoe, queridos, a todos.